Olá a Olá, todos, olá, oi, 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 como olá. estamos? Bem-vindos a mais um episódio de Drama e Dados. Bem-vindos, O meu, bem-vindos. O meu nome é Afonso Molinar e o meu é Simão Vaz. e nesta edição de Drama e Dados vamos-vos falar de um jogo de um senhor que já vos falámos anteriormente, enquanto senhor e enquanto game designer, mas vamos falar falámos dele sobretudo quando foi aquele episódio dos One Page RPGs. Nós hoje vamos falar de um que não é um One Page RPG, Nem mas nada que se pareça. na realidade é um 76 page RPG. No caso, também então do Grant Howitt, com arte e design gráfico do Will Kirby, que neste jogo são muito importantes, chamado It the Reich. É verdade. Bem, isto vai ser um episódio um bocadinho diferente, porque acho que é o primeiro jogo do qual estamos a falar em que um de nós não jogou ainda. Esse um de nós sou eu. Ainda não tive a oportunidade de jogar Ita Reich, ou de mestrar, ou sequer de ver o jogo a ser jogado a mestrado, porque cada vez que está a acontecer eu estou a fazer outras coisas, a mestrar outros jogos, e é assim a vida de pessoas que jogam muitas coisas. Portanto, o episódio vai ser maioritariamente o Afonso comigo a perguntar coisas e a dizer algumas coisas, provavelmente muitas delas erradas, mas pronto, vai ser Sim, por mas aí. se estiverem erradas, dá para depois eu também, que já Exato. joguei, já mestrei não sei o quê, Exato. entrar com base nisso. Então, Afonso, o que é It the Reich? It the Reich. It the Reich é, portanto, é um jogo de 2023 pronto, como eu estava a dizer, do Grant Howitt, que tem artwork do Will Kirby, está editado pela Rowan Rook and Deckard. É um jogo com portanto, relativamente fácil de explicar em termos de conceito. Eles fazem-no logo numa das primeiras páginas do próprio livro. O livro em si é uma obra de arte, portanto ficam já também com essa indicação. Toda a arte do livro, todo o livro é arte, e toda a arte do livro é maravilhosa, portanto grande trabalho do Will Kirby. Mas só para então explicar, eles têm isto assim de forma muito simples. O ano é 1943, a Europa está a arder, vocês são uma unidade de mercenários vampiros com um único objetivo: beber todo o sangue do Adolf Hitler e destabilizar de forma fatal a máquina de guerra nazi. Isto é a sinopse que eles oferecem do jogo. E lá está, junto com o nome It the Reich. O jogo é bastante simples em termos de mecânica. Enquanto eu estava a tentar explicá-lo um bocado ao Simão também para lhe dar um contexto antes do início desta gravação, o It the Reich funciona muito por de alguma forma um número de vitórias que se consegue a cada turno ser aplicado como se fosse um recurso. Portanto, é um jogo que funciona de certa forma muito como um jogo de tabuleiro, de forma algo engraçada também. Sendo um jogo em que jogamos como vampiros, tem uma mecânica algo parecida com o Vampire the Masquerade em certas coisas. E a base do jogo é: nós temos vários stats, todos eles ligados a matar nazis, ou enganar nazis, ou de alguma forma fazer mal a nazis e bem ao mundo. Esse stat dá-te o número de dados, tu depois tens equipamento e habilidades que te dão mais dados no fundo. Esse número total é o número de dados que tu lanças. Num 4 e num 5 é uma vitória, num 6 é uma vitória crítica. Cada vitória ou cada sucesso é um ponto que tu ganhas. Quando é um sucesso crítico são 2 pontos que tu depois podes aplicar como se fosse uma unidade de troca quase. Podes aplicá-la a avançar o objetivo. Isso é uma das coisas que tens que fazer por cada sítio que passas. Tens objetivos e tens ameaças. Podes aplicá-lo a, então, avançar o objetivo. Seja o objetivo, estamos numa praça qualquer em Paris e é preciso passar por lá antes que os nazis chamem reforços, vamos imaginar. E isso então é o teu objetivo, tu podes aplicar pontos. Tens um nível de ameaça do espaço que tem que ver com os inimigos que lá estão. É muito difícil é muito diferente se estiver só um pequeno pelotão de
polícia, digamos assim, ou se tiverem 3 carros armados com 4 pelotões especializados, vamos supor. E portanto, tu decides aplicar pontos a diminuir a ameaça, a progredir o objetivo, ou então, por exemplo, a beber sangue, ou a defender-te de ataques. E a base do jogo é esta. E depois tu utilizas esta mecânica basicamente para a cada turno definires e descreveres de forma mais gráfica e over the top e exagerada possível como é que tu usas isso para matar nazis, para enganar nazis, para de alguma forma ser uma arma vampírica fatal contra os nazis presentes naquele local. Isto, quando tu me estavas a explicar o jogo, isto foi logo uma das coisas que eu achei muito interessante, porque é algo que nós não vemos em roleplay, esta ideia do gestão de recursos. Vemos, mas de uma forma um bocadinho diferente. Isto é quase como aqueles jogos de tabuleiro em que tu tens tipo worker placement, portanto tu pões um trabalhador aqui, que este trabalhador vai-me gerar 2 moedas e uma lenha este turno. Tipo Catan, não é? Exato, então parece que aqui no Ita-Reich há muito essa coisa, muita coisa de ok, eu lancei estes dados todos, ganhei 5 pontos e agora em grupo vou pôr 2 pontos para derrotar estes inimigos, vou pôr 3 pontos para aumentar o meu objetivo. Eu acho isso interessante, eu não sei como é que tu tens visto isso na mesa com os jogadores, como é que eles têm trabalhado nessa forma. Acho que isso é interessante também saber como é que isso funciona. É interessante porque acho que começa quase sempre com uma cena de bem, eu não sei muito bem qual é o objetivo. De todas as vezes que eu joguei, na primeira luta aconteceu logo uma coisa que foi ok, então vou um bocado lógica da ideia. Como é que se acaba o combate? Matando os inimigos. Claro. Então vou já alocar os meus pontos todos a diminuir a ameaça ao matar nazis e a beber-lhes sangue, que é para me encher já de sangue para poder usar habilidades e não sei o quê. Portanto, as habilidades têm esse custo, é como se fosse a mana. Basicamente é preciso beber sangue para depois poder usar habilidades, porque custam sangue. E também para poder curar algum tipo de ferimento que ganhes. E isso, por norma, é a primeira coisa. E as pessoas ficam muito focadas nisso, tipo no primeiro sítio para onde passam. E de repente percebem, não, chegas ao fim do turno e há reforços. É tipo, chegas ao fim do turno e há reforços. Se não avançares o objetivo de alguma forma, vai continuar a haver reforços. Sim. E portanto, tu podes ter acabado com aquilo e no fim há reforços. E vais levar dano na mesma porque simplesmente decidiste não te defender, decidiste acabar com aquilo, entretanto chegaram reforços, não progrediste o objetivo. E portanto, em grande medida, aquilo que acontece é de início uma grande readaptação de um pensamento normal de roleplay a um pensamento mais estratégico de o que é de facto aqui essencial. Porque tu depois arrancas também, tu chegas aos primeiros sítios, tem, sei lá, 6 pontos de objetivo e tem um inimigo que também o nível de ameaça é 6, vamos imaginar, e o nível de ataque é 2. O que é que isto significa? Significa que no total tu precisas de pouco mais de 12 pontos, portanto de 12 vitórias para conseguir cumprir aquilo. Ok, muito fixe. Tens esse número de vitórias que precisas de fazer. Só que depois, quando tu começas a perceber que ok, agora eu chego ao meu 4º ou 5º sítio e de repente aquilo que eram 12 pontos transformam-se em 38 pontos, porque de repente é isso, tem 4 carros que dão muito mais dano e que o primeiro ponto que tu lhes aplicas não faz nada, por exemplo, e portanto só a partir do 2º ponto é que começa a fazer. Ou então chegas a um sítio onde tens, por exemplo, um Ubermenschen, que são, imagina, os mini-bosses aqui do sítio, um dos grandes... uma das grandes coisas aqui no jogo é que tu tens 2 formas de evoluir, digamos assim. Uma delas é tu vais usando material, mas de alguma forma podes ir encontrando loot que te dê outros equipamentos. Isso é uma forma de evoluir, digamos assim. E de resto, quando bebes o sangue de um Ubermenschen, ou seja, de um destes seres
que ou por um pacto superiores, que ou por um pacto demoníaco ou por alguma experiência científica ou assim, estão ao serviço do exército nazi, tu ganhas também um advancement, ou seja, ganhas uma espécie de uma nova habilidade que vão de coisas tão simples como poderes usar sangue como se fosse uma habilidade, como se ganhasses outra habilidade, poderes usar sangue para, por exemplo, alguém se esquecer que tu alguma vez ali estiveste, portanto uma coisa tipo Man in Black, mas que também pode ir para coisas como, por exemplo, se de cada vez que tu te magoas diminuis o nível de ameaça, porque uma coisa um bocado tipo Alien, estás a ver? Tipo, tens fluidos corrosivos, portanto quando te aleijam também diminuis a ameaça do outro lado, coisas assim. Portanto, estes avanços depois também é uma forma estratégica de alguma forma ires avançando. Tu escolhes um de 3 avanços para a tua personagem. É uma lógica muito diferente de roleplay, e em que grande parte do roleplay funciona por descrição e não tanto por ou seja, é uma descrição de ações, não é tanto eu vir-me para ele e digo, então como é que tu estás bem? Eu chego ao nazi, eu tenho esta arma e tenho esta habilidade, portanto espeto-lhe as garras no peito, e enquanto começo a rasgar-lhe o peito, levanto-o no ar, separo-o em 2, atiro uma das partes contra o carro, fazendo com que ele exploda. E no fundo isto é como tu narras como é que diminuis a ameaça daquilo. É suposto ser ultra violento, é suposto ser gory, muito cinemático também, não é? Super cinemático. É muito... Lá está, tu quando pensas numa luta dos Avengers, eles quase não falam entre eles. Eles estão pancada uns com os outros, ou com o exército invasor, ou com uma coisa do género. E é muito isso. Eles depois têm os períodos entre objetivos que servem para poderes... Entre objetivos, entre locais em que estás, isto funciona com base num mapa em que tu vais avançando de sítio para sítio. Também isso, engasguei-me. Também isso é muito jogo de tabuleiro. Sim. Portanto, tens um mapa em que vais avançando de sítio para sítio. Mas lá está. Tu, quando entre cada sítio, tens então a oportunidade de roleplay e de perceber o que é que querem fazer todos juntos, como se organizar, como... lá está, como jogar estes vampiros over the top que estão a invadir Paris em 1943. Quais é que são os riscos de não conseguirem, de repente dão para vocês altamente feridos, porque é isso, porque os primeiros combates são extremamente fáceis e são altamente tutorial. Quando chegas ali a meio, e depois isto está dividido por setores, quando chegas ali a meio do setor 2 e começas, por exemplo, encontras o teu primeiro Ubermenschen, é tipo, porque é que nós somos 5 e a pessoa menos ferida, que não tinha nenhum ferimento até aqui, saiu deste combate com 2 ferimentos já de 6 que podes ter. Portanto, e sabes que daí só vai piorar a partir daí. Isto em termos de tom, está-me a fazer lembrar, isto vai ser completamente ok, ninguém vai apanhar isto. Há uma série australiana de tipo dos anos 2000 ou 2010, ou que é chamada Danger 5, que é uma série boa, é uma série em que são tipo 4 ou 5, são 5 agentes, Danger 5, lá está, são 5 agentes com uma força especial. Eles recebem, isto vai soar bué estranho, isto é live action, atenção, isto é com pessoas. Eles recebem ordens de uma águia, tipo uma Aarakocra, é uma águia gigante que lhes dá as missões, e é uma série tipo assim surrealista, e cada vez que ele dá a missão é esta, e claro, matem o Hitler. E a missão acaba sempre com isto, acaba sempre com a missão é matar o Hitler. E em termos de tom, isto estão a fazer lembrar essa série. Eu acho que isso é uma das referências que ele dá. Eu acho que sim. Eu acho que ele dá essa referência, tipo, pensa em Danger 5 meets Wolfenstein. E é um bocado isso. Eu acho que é uma das referências que ele dá. Se nada mais que as pessoas que ouçam isto vão ver o Danger 5, porque a primeira temporada então nunca vi. É brutal. É brutal. Nunca vi. É muito estúpido, mas eu adoro. Eu estou aqui a procurar. Eu sei que há um momento em que tem tipo, muito literalmente, estão aqui todo o tipo de coisas que tu podes ir
ver para ganhar inspiração para isto. É uma daquelas séries em que cada vez que depois cortam para eles estão num dirigível, qualquer coisa, corta para uma miniatura de um dirigível. Estás-te a lembrar de uma série tipo Major Alvega, coisas desse género? Sim. É tipo isso. Não, mas aí, olha, It the Reich was inspired by Film and Television, Danger 5, é o primeiro exemplo. E é isso. Portanto, ele depois fala do Inglourious Basterds, fala do League of Extraordinary Gentlemen, do Suicide Squad, do Helsing. Portanto, ele fala aqui de coisas desse género e depois fala de jogos, alguns que eu não conheço, tipo o Wushu do Daniel Bain. Não sei, é um RPG. Fala de Hollow Point. Sim. Fala do Die. Novamente. Continua a ser. É engraçado porque ele em relação ao Die tem uma coisa gira, porque ele diz tipo... ele diz tipo, o DAI foca-se num grupo de indivíduos que vão para um mundo, portanto, tipo, que vão para um mundo que é assim meio um pesadelo, só que tipo, pronto, nada como o It the Reich, não é por isso que é não é por isso que é coisa, é só porque usa o Dice Pool Mechanic, portanto ele baseia-se no Dice Pool Mechanic também, então em que 4 mais são sucessos. E 6 mais são críticos. Basicamente, ele usa essa mecânica também e ele diz mesmo tipo, thanks for that, Kieran. Então, tipo, obrigado, deste uma mecânica para o jogo e depois foi só tipo, vou colar isto com custo para outras coisas. E eles trabalham na mesma empresa, porque o DAI também é da Royal Bracadecca. Portanto, sim, e eles têm, ainda por cima eles têm esta coisa o copyright também é da Royal Bracadecca, então é tipo... Olha, tens aqui esta mecânica já, não queres só tipo, fixe. Um dia destes fazemos um episódio sobre o DAI, mas isso vai ser mais difícil, mas devagarinho, um dia de cada vez. Sim, mas ele tem essas referências todas. Tu mal me falaste do Danger 5, eu tipo, onde é que eu já ouvi falar disto? Eu nunca vi, tenho mesmo que ver ainda por cima, agora estou em preparações. Pois. Já falamos disso, sim. É engraçado porque estava agora passando voltando um bocado ao jogo, essa coisa que estavas a dizer de lançar os dados e depois tens uma pool e depois consoante as habilidades e o equipamento vais aumentando os dados, isso é muito também Vampire, lá está. E depois 4, 5 é sucesso, 6 é crítico. O Vampire funciona da mesma forma, com D10, mas sim da mesma forma. Sim, o Vampire tem aquela particularidade estúpida de os críticos só funcionam em 2, que explicar isso às pessoas é sempre o mais difícil. Exato. Se for um 10 é 1, mas se for 2 10 são 4. E se forem 3 10 são 5. Mas se forem 4 10 são 8. É tipo, pronto. É daquelas coisas tipo, complica lá um bocadinho, pronto. Exatamente. Queres complicar, dá-lhe, pronto. Eu também percebo de onde é que vem, é a coisa de... é menos overpowered, é a mesma coisa que quando pensas, a malta que faz isso para D&D, por exemplo, quando pensas num movimento que faz para o movimento diagonal, o primeiro custa 5 feet, o segundo custa 10 feet e depois volta a custar 5 e é tipo, eu percebo de onde é que isso vem, por favor não. Simplifica, por favor. Tipo, não é preciso, é só andar. Pensem nas pessoas que têm que ensinar outras pessoas a jogar e a fazer uma sessão em 3 horas. Tipo, não vai acontecer. Pensem nestas pessoas hipotéticas completamente, não existe. Sim, eu não conheço ninguém que faça isso. Pronto, mas é dentro dessa lógica. O It the Reich, assim, nesse aspecto é bastante simples. Tem algumas coisas que depois começam a complicar. Começam a complicar sobretudo, e isso seria o meu maior... a minha maior crítica ao jogo, que a informação não está disposta a sua da melhor forma. Eu acho que eles fizeram um objeto, enquanto o objeto estético, o livro, é isso mesmo, é um objeto altamente estético. Em termos de design de informação, não está incrível. Há muita coisa que eu tive que ir para o Reddit ver malta exatamente com as mesmas dúvidas que eu de como é que isso se faz. Por exemplo, uma das coisas que eles referem é tu podes gastar pontos para ativar o teu special. Tu olhas para o teu character sheet, não há nada que diga special. Onde é que diz special? Diz abilities, podes fazer isto. E a seguir diz special, 2 pontos, isto. Mas depois ok, mas espera, mas eu ativei
A ability habilidade antes. é mais Eu não sei quantos tenho que sucesso. usar um ponto para usar a seguir isso. Como é que isso funciona? Portanto, é daquelas coisas que é. Isto está explicado? Não está. Pois. Há suposições no Reddit. Por acaso, há até há alguma malta que foi fazer críticas diretamente, tipo na caixa de comentários do Rowan Ruckadecker para comprares, e eles lá respondem a dúvidas também. Responderam ok. algumas dúvidas, o que foi cool. Mas ainda assim é o tipo de jogo que eventualmente beneficiaria de 1.2 Uhum. só para rever algumas destas coisas. Lá está, é juntar ali uma coisinha ou outra, tipo Sim, ou de um anexo qualquer. ou de um anexo, ou deles fazerem uma publicação qualquer, vamos imaginar, uma segunda publicação que é só, vamos pensar que é uma coisa que junta mais loot, por exemplo, junta uma nova aventura. Vamos supor, junta agora, ele dá algumas ideias de aventuras, dá algumas ideias de, ok, agora vai fazer isto, já fizeste com o Hitler, ok, então agora pega na tua aventura e vai fazer contra o Mussolini, vai fazer contra o Franco, vai fazer contra o Churchill e contra o rei também, porque não? Ele dá um bocado essas hipóteses. Por exemplo, uma das coisas que eu pensei logo foi, vou pôr isto no nosso século contra o Trump. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei, tipo, estou com boa vontade de fazer isso, vou pôr isto em Washington e eles têm que entrar pela Casa Branca adentro e o Ubermenschen é o Elon Musk no Cybertruck. Qualquer coisa assim, tipo, fica com boa vontade de fazer uma coisa assim qualquer. É muito fácil tu imaginares isto, de tu te colocares nessa coisa. O livro dá-te essa ferramenta logo à partida, mas a informação não está extremamente clara. Pois. E tem depois o segundo problema, que é lá está, quando pensas num jogo de tabuleiro, em termos, por exemplo, de, vamos pensar no epíteto dos jogos de tabuleiro mais conhecidos, pensamos sempre em Monopólio. Quando tu pensas em Monopólio, se tiveres 3 jogadores, a probabilidade de conseguires fazer bairros é grande. Se tiveres 6 jogadores, a probabilidade de fazer bairros diminui brutalmente. Aqui é um bocado a mesma coisa, considerando que fazer bairros é um bocado o trabalho do DM. O trabalho de um Game Master aqui, de estar a gerir estas ameaças e estar a gerir o que é que vocês querem fazer e os objetivos e nanã. Vamos imaginar 3 jogadores a lançar 6 dados no seu turno. Estamos a falar de 18 dados, se houver uns críticos e não sei o quê, são 10 vitórias. Eles conseguem cumprir o objetivo logo ali se quiserem. E está feito. Mas quando começamos a ter 38 pontos no total entre ameaça, objetivo e não sei o quê, torna-se mais difícil. Quando estamos a falar de 6 jogadores, isso multiplica-se brutalmente. Claro. Portanto, temos aqui 2 problemas. Ou entramos numa coisa de, ok, eu tenho que multiplicar a dificuldade e de repente vocês não estão só a ser atacados por um pelotãozinho pequenino, estão a ser atacados por um exército zorro. Epá, e de repente são muito mais coisas para gerir. E torna-se também provavelmente um arrasto muito grande. Arrasta-se mais o jogo, portanto é um jogo que é difícil de escalar nesse aspecto. Eu achei-o difícil de escalar. Pode ser uma falta de experiência também da minha parte, mas achei que poderia ser um jogo muito mais, portanto, em termos de hipóteses para escalar, ou a questão de oferecer mais inimigos, ou a questão de... Claro que é fácil de inventar inimigos, porque inimigos tu tens que lhes dar 3 coisas, tens que lhes dar, na verdade tens que dar 2, que é um threat, portanto uma ameaça, e um ataque. Pronto. E depois, dependendo do quanto ataque eles têm, dão mais ou menos injuries aos jogadores. Lá está, até isso é um recurso. Isso é fácil de criar, e tu crias isso com muita facilidade. Tanto que ele tem uns, sei lá, tu podes entrar nos sítios em que um inimigo é basicamente um morto-vivo. Pronto. Que se calhar nem tem nada a ver com o Hitler, é só porque naquele sítio em específico faz sentido que haja mortos-vivos. Pronto, e não tem nada a ver ali com nada sobrenatural que se passe com o exército nazi, se calhar. E portanto é fácil de criar inimigos nesse aspecto. É fácil de tu dizeres, vocês a caminho encontram mais isto, tipo, imagina, encontram mais esta arma e portanto dás-lhes mais loot. O loot é muito fácil, só tens que dizer tem quantos usos e em que situações é que tens ainda, porque todo o loot tem coisas situacionais, portanto todo o loot
Tu estás a usar uma metralhadora, mas se estiveres point blank, em vez de juntar só um dado, juntas 3 dados, por exemplo. Só tens que dar usos e qual é que é essa situação. Mas tem este grande problema a escalada do jogo em termos de jogadores é complexa. É mesmo complexa. Acho que é a coisa menos bem resolvida do jogo nesse aspecto. É isso. Em Monopólio não consegues completar bairros. Yeah. E aqui é muito fácil deles eliminarem as ameaças e então de serem irrisórias, digamos assim. E então mesmo quando chegam aos Ubermenschens, tens que ter basicamente a ideia de teres um Ubermenschen, sim senhora, portanto tens um boss ou um mini-boss, mas tens que ter uma data de minions ao mesmo tempo que se introduzam na história enquanto algo que também é um perigo real. Pronto, e que o perigo não seja só vamos resolver este objetivo. Pronto. No fundo é isto. No fundo acho que são assim as minhas maiores 2 críticas ao jogo. De resto, sendo um role-playing game, tu metes roleplay onde quiseres. Ele não tem mecânicas específicas sobre roleplay. Ele tem muitas mecânicas ou muita literatura sobre segurança e tom, digamos assim. Portanto, aquela coisa, por exemplo, ele fala muito da questão de estás a matar nazis, portanto não tens que ter pena, não é horrível porque estás a fazer coisas horríveis a pessoas horríveis. Mas depois ele também diz uma coisa também fala em relação a história já é horrível por si, não tens que estar a dizer que eles ainda fizeram isto ou aquilo. Sim. Não, tipo, fica só com aquilo que eles fizeram de mal, já chega, já é horrível o suficiente para justificar ter que lançar 5 vampiros para matar este gajo. Não tens que ainda inventar que eles andam a fazer experiências com crianças sim. qualquer coisa. O que eles fizeram já é horrível o suficiente. Portanto, joga com a história que existe. Tem coisas muito giras nesse aspecto e coisas muito úteis nesse aspecto. Mas lá está, mas há muita coisa de tom que ele diz, tipo, ele ajuda-te a definir, tipo, que tom é que tu queres para isto. Tu podes perfeitamente usar o Iterras para fazer uma coisa altamente séria. Séria ou mais até, digamos, mais dramática. Sim. Pronto. Ou então podes só fazer uma coisa over the top, altamente violenta e bizarra. Ele dá-te esses mecanismos. No fundo ficas com esses mecanismos todos para usar só pelo livro. Mas a grande lógica do jogo é esta. É muito... Isso é quase um jogo de tabuleiro. Sim, de certa forma, não sendo um one page, tem um objetivo muito claro e lá está, um conceito que é muito fácil de apresentar. É vampiros, 1943, Paris, matar nazis e beber o sangue do Hitler. Ele identifica também a coisa que é isto não é um jogo incrível para convenções, pelo tom, pela coisa toda, não sabes quem é que vais receber. Ele diz isto é para ser feito tipo em 3 sessões, a não ser que sejas maluco e queres fazer tudo de uma vez, podes fazer tudo de uma vez. Mas em geral é isso, não sendo um one page, é um jogo muito limitado. É um jogo que tem uma história contada e que vai de um princípio a um fim e que é muito fácil de adaptar para outras. Lá está, é muito fácil de pensares quero matar o Trump e quero que o Elon Musk se tenha injetado com um Tesla Juice qualquer e esteja num Cybertruck a tentar fazer uma coisa qualquer, pronto, a defender a Casa Branca. Mas portanto, isso é muito fácil de tu identificares enquanto potencial uso para o jogo. Não é tão fácil, se calhar, pegares no jogo em si, naquilo que já está escrito do jogo, e isso só por si servir para tudo. Pronto. Ou seja, isso não te serve para tudo. São coisas muito mais específicas e é tipo uma aventura já escrita, está ali. Dificilmente tu depois reaplicas isso a muita outra coisa. Mas tem mais do que coisas suficientes. E tens depois mecanismos para criar a tua própria personagem, eles já vêm com personagens feitas também, portanto até nisso é meio jogo de tabuleiro, já tens os moves feitos, já tens o equipamento, as habilidades, não sei o quê, tens aqui hipóteses de personagens.
mas ele depois segue para o resto sem... É isso, sem grande novidade, não há grande novidade depois em pegares naquelas personagens e as fazer exatamente o mesmo a Roma. Vai ser o mesmo jogo. Sim. Portanto, vai ser muito parecido. Portanto, eu não sei até que ponto é que ao mesmo tempo tem um enorme interesse eventualmente fazeres isso de, ok, já jogámos aqui para matar o Hitler e agora vamos fazer o mesmo para o Mussolini. Sim, a não ser que seja aquela coisa de criar a personagem, né? Criar a própria personagem, mas depois que ferramentas, pronto, depois o tipo de ferramentas que isso tem a influenciar. Sim. Mas atenção, eu estou a dizer isto, eu adoro o jogo. O jogo é super divertido, o jogo é isso, é over the top, ele é engraçado porque ele dá o exemplo do Tarantino, por exemplo, com Inglourious Basterds, a dizer tipo, eu não gostei do filme, acho que é demasiado longo, Christopher Waltz está muito bem, mas para isso vejam outras coisas do Christopher Waltz. Portanto, ele fala disto, mas tu pensas, sei lá, naquela cena de pancada com o flamethrower do Once Upon a Time in Hollywood, e o jogo mexe-se muito por aí, é muito over the top, é muito altamente violento e é isso. Só que é isso ao longo de 3 horas, em situações diferentes, que depois tu consegues estender, lá está, para contar esta história. Não sei até que ponto é que é um jogo que dê para fazer, tipo, vamos contar esta história e a seguir esta, e a seguir esta, e a seguir esta. Acho que funciona muito bem naquilo que é. É um jogo para jogar, tipo, 3 sessões no máximo. Depois disso, vai jogar outra coisa. Está feito. Este jogo está feito. Pronto. E por falar em 3 sessões... uma das razões também pela qual estamos aqui a falar de Itarais é porque vamos ter, portanto, quando este episódio lançar, acabou de sair o formulário, temos uma campanha de Itarais. Podem jogar o jogo completo, esta história toda completa, 3 sessões no nosso clube de jogos, juntamente com... Temos outras coisas que vamos falar um bocadinho sobre o mês de Abril, assim, faço rapidamente em 5 minutos. É isso. Vamos falar sobre o que é que temos em Abril no nosso clube de jogos. Temos Itarais, temos uma nova campanha da ideia a abrir, também mestrada pelo Sr. Afonso, aqui. E temos depois nas one shots, vamos ter Vampire the Masquerade, se quiserem mais vampiros nos vossos TTRPGs. Abril é mês de vampiros. Abril é mês de vampiros, aparentemente. E temos mais uma sessão de Avatar, que já tivemos uma. Tivemos uma. E depois os nossos RPGs de surpresa, que estão sempre presentes, e no qual, pronto, já tivemos também Honey Heist, uma vez no RPG de surpresa. Sim. Tivemos Itarais. Começou como um jogo de RPG de surpresa, e vou dizer se posso dizer sim, porque nesta altura já saiu. Tivemos também Stone the Crows, portanto, que também já falámos nos One Page, também fez parte do RPG surpresa, portanto nunca se sabe o que é que vai... também do Grant Howard. Também do Grant Howard. E tivemos Witches of 1941. Tivemos Witches of 1941 também. Lá está, também mais jogo sobre matar nazis. Ou é Grant Howard ou é matar nazis. Ou então os dois. Geralmente há isso. Pronto, mas ao longo do mês de Abril é o que teremos, e pronto, em Abril também acaba a nossa primeira campanha longa de D&D, com 9 sessões. Portanto, estejam atentos, o formulário vai estar na descrição deste episódio também, podem ir lá preencher e venham dizer olá no Clube de Jogos. É isso. De resto, quem sabe sempre primeiras coisas está no Discord. Exatamente. Quem não está no Discord tem ainda a newsletter, eventualmente, ou se já participaram no clube, nós mandamos sempre mailing list, mas para isso tem que já ter participado. Se não participaram, paciência, têm uma hipótese, podem participar. Nós temos ainda aquelas coisas normais, temos Instagram, temos... Facebook não temos, mas temos, lá está, temos YouTube, temos TikTok, temos Spotify, temos estas coisas todas. Digam-nos olá, falem connosco. E temos iFantasy. Temos iFantasy. E ainda temos iFantasy. Vamos estar no dia 4 de Abril em Coimbra, na Oficina Municipal do Teatro. Gostávamos muito de vos ver por lá. Os bilhetes estão à venda, e logo a seguir a isso, de 10 a 13, vamos ter espetáculos no Cal Primeiros Sintomas, em Lisboa. Os bilhetes estão muito a voar. Há
alguns dias praticamente esgotados e nem temos feito assim muita publicidade, portanto gostava imenso que todos tivessem, todos tivessem a oportunidade de poder ver, portanto corram para as bilheteiras, está tudo nos nossos links por aí. Gostava, e falem connosco no final se quiserem, nós estamos sempre por lá, nós gostamos de saber de que vieram daqui, que não vieram, se foram ver o espetáculo porque seguem teatro, se foram ver o espetáculo porque seguem jogos narrativos, essas coisas todas. E é uma informação muito, que nos é muito útil e muito querida também, e poder ter-vos lá presentes e a falar connosco é sempre incrível. Portanto, sim, venham dizer olá, venham dizer o que é que acharam do espetáculo, venham, se estiveram já a dizer, vocês nunca vêm a Lisboa ou não vão ao Norte com o espetáculo, pronto, vamos agora. Vamos agora, portanto, Lisboa vai ter espetáculo, Coimbra vai ter espetáculo, é o sítio mais a norte onde vamos ter espetáculo, tanto quanto sabemos à data, portanto, se estão a norte, é o sítio mais próximo, eu sei que é centro, paciência. Exatamente. É o que há. Pronto. Acho que é isto para já. Nós voltamos aqui 2 semanas. Voltamos aqui a 2 semanas, logo se vê com o quê. Sim. Não vamos fazer promessas. Nós temos coisas a acontecer aqui com o podcast muito em breve. Muito em breve. Estamos muito entusiasmados por isso, mas provavelmente lá para o final de abril é quando isso começa a acontecer. Mas para já, muito obrigado por terem ouvido. Venham, digam o que é que acham de Iterrais, digam se vêm jogar, apareçam, digam se já viram Danger 5, ou se eu sou a única pessoa neste planeta que já viu a série. Eu e o Grant Howe já viu também. E pronto, e é isso. Muito obrigado e vemo-nos daqui a 2 semanas. Beijo!